satisfação de receber aqui no nosso talk show. A gente pode participar da solução, mas quando você toma esse lugar de herói, isso não faz bem nem pra você, nem pro O valor é uma boa amizade. Não tem preço, né? O valor do valor é uma gratidão. Você vai desperdiçar seu tempo. Você não sabe quanto tempo você tem ainda no seu bolso, né? Surya Talk Show. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor, Bem melhor. do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior, do que era ontem. Eu estou melhor, do que era antes. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E você é melhor ou maior do que antes? Me diga aí agora, eu quero saber. Que satisfação receber aqui, amigo Rogério. Muito obrigado pelo convite, Emerson. Muito obrigado, é uma oportunidade para estar aqui com vocês e agradecer o convite mais uma vez. Surya Talk Show contando a sua história. Não é isso, Sejão? Segunda temporada. Segunda temporada e recebendo pessoas ilustres e amigos que a gente tem assim a satisfação de receber. Porque a gente diz sempre que é um momento para nós de compartilhar histórias e que a gente tem assim um respeito, né? Porque a gente tem interesse na história do outro, né? A gente vê assim que cada um é um mundo, né? E ali tem muita coisa que a gente pode desbravar e conhecer e aprender com o outro. Com certeza, Emerson. Surya Talk Show tá aqui para isso, né? Para identificar O valor. e amplificar o valor de todos. E o Rogério se colocou nessa condição, né? De modo algum ele titubeou. Quando a gente falou, Rogério, bora contar a sua história, ele, agora. É verdade, Rogério? Não foi bem assim. Pô, Eu tentava fugir, sair pela tangente, me deixa por último. Foi um esforço tremendo, assim, viu, de convencimento. Eu li alguns livros para poder lhe persuadir. De alto... Eu falei assim, Adilson, se eu não conseguir convencer o Rogério, a gente não vai começar essa segunda temporada, que ele tem que ser o primeiro para fazer essa temporada. Eu digo isso porque é o seguinte, às vezes as pessoas acham que quem vem de fora é um forasteiro, né? Pô, esse cara veio de fora pra cá e esse cara tá fazendo e acontecendo aqui dentro de Itabuna, mas eu sempre tive esse olhar para Rogério, de que ele é uma pessoa que ele vem para somar, né? Agregar valor. E ele faz isso com o dever de cidadão, de ser humano, né? De cumprir. Não é porque ele é do sul que ele vai fazer menos onde ele está. Então aqui ele vem desenvolvendo um tanto de coisa em Itabuna. Quem tiver olhos para ver, que veja. Mas esse nome, Rogério, Sbardelotto. Sbardelotto. É descendente italiano. Italiano. Isso. Por sorte, só levou Sbardelotto, mas tinha um Locatelli para entrar agora também no sobrenome, né? Se eu puxasse por parte de mãe, seria Rogério Locatelli Sbardelotto. Então é totalmente de origem italiana. Na árvore genealógica lá, somos descendentes de italiano, né? Sim. Totalmente sangue europeu. Mas e você é natural de onde? Eu sou natural de Nova Brécia, Rio Grande do Sul. Meus pais são de lá. Hoje moram em Lajeado. Estão lá desde 89, morando em Lajeado. No interior também. Interior de Lajeado, né? E estão vivos? São vivos. Graças a Deus estão vivos, com saúde. E o nome deles? Anarciso e Semilda. Nossa, nomes genuínos, diferentes, né? Esse ano que vem eles completam 65 de casado, né? É boda de quê? 65? Bodas de diamante já foi. Me fugiu o nome da uma pedra. Rubi? Não é Rubi. Esmeralda? Acho que é Esmeralda. Acho assim, que é Esmeralda. Né? Isso. Sim. Acho que é Esmeralda. E é só você, filho? Tem mais? Não, éramos em 8 na família, né?
Eram 5 irmãos e 3 irmãs. Eu falo que eram porque teve um que faleceu, tem uns 5 anos já, né? E então hoje somos em 4 homens e 3 mulheres. Tá sempre em contato? Sempre em contato com a família. Inclusive, todo novembro, né, Emerson, a gente faz uma super festa, porque a gente comemora o meu aniversário, o da minha mãe, do meu cunhado e do meu irmão, que é no mesmo dia, né, e do meu irmão que faleceu também era 3 dias depois, e da minha filha, que é 21 de novembro. Novembro, então, assim, tem um monte de aniversário nesse dia. A gente já tem 5 anos que a gente vou para lá, a gente faz uma festa, convida todo mundo, faz aquela festa toda e reúne todo mundo, os tios, sobrinhos, netos, bisnetos do meu pai, né? Então a gente faz aquela festa, Emerson. Mas baiano é mais animado que sulista? Porque o pessoal diz que baiano é mais festeiro, né? Sério. Olha, Como é que foi, Rogério, essa trajetória, você sair lá do sul do país e parar aqui nas terras Grapiúna? Como foi que isso aconteceu? Foi uma decisão, não por vontade própria, né? Mas foi uma decisão que a gente precisava tomar, onde os pais da minha ex-esposa, o pai da minha ex-esposa faleceu e a gente precisava ajudar, né, a família, ela a cuidar, né, de Los Pampas e das fazendas de cacau, né, que tinha aqui. E então a gente abriu mão eu abri mão do comércio, da minha casa lá e resolvi vir para Itabuna. Já vinha de férias, gostava, todo ano eu vinha para cá, ia para Barra Grande e foi uma opção de vir para cá. Na verdade, minha ex-esposa não queria vir. Quando isso? Sanabria não queria vir para cá. Quando isso? Foi em 2010. Então tem 23 anos agora, né? 13 anos. 13 anos que a gente está aqui, que eu estou na Bahia. Adaptou legal? Adaptou fácil assim a cidade? Adaptei. Acho que pela adaptação melhor, Emerson, por conta o povo daqui, da Bahia, é muito receptivo, muito caloroso. Acolhedor, né? E talvez se fosse um baiano ir para o sul, não seria talvez a mesma coisa, né? Porque lá o gaúcho é um pouco fechado, um pouco Você está dizendo que barrista. Você tá dizendo que baiano é gaiato, é? Não é que seja gaiato, mas ele tem um coração bom, ele tem um braço grande, aqui abraça todo mundo. Vai, né? Mas não te chocou um pouco assim a cultura, né? Do sul para... Talvez o choque é maior quando eu volto para lá. Sim. Hoje o choque está quando eu volto para lá, eu vejo que as coisas são bem diferentes, né? A cultura em si, lá no sul, do descendente italiano, do descendente alemão, descendente polonês, que tem lá as três raças lá, né? Sim. E o brasileiro, são 4. Né? Cada um tem a sua cultura, então é uma coisa que a gente precisa respeitar, né? Se você for de Porto Alegre até Gramado, você vai pegar 3 nacionalidades diferentes. A construção da casa é diferente, a maneira de plantar as flores é diferente, de cultivar as flores é diferente. O plantio da sobrevivência é diferente, então muda completamente. O relacionamento, a cultura é muito diferente também. Muito diferente, muito diferente. A língua também, né? Sim, um fala o alemão, o outro fala o italiano, então se juntar os dois se xingam, ninguém se entende. Ou fazem festa, né? Mas assim, você já se considera um cidadão itabunense, taboca? Papajaca. Já, inclusive em 2022 eu fui homenageado pelo vereador Erasmo Ávila, atual presidente da Câmara, e tive o reconhecimento, né, de ser um cidadão itabunense. Sim. Então para mim foi uma alegria muito grande de 11 anos depois de estar na Bahia, estar fazendo um trabalho, ser reconhecido, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo, pelo pouquinho que a gente faz, né, no dia a dia, pelo plantar o bem, pelo
Tu tá desbravando um pouco, né, daqui. Ele é modesto, Sérgio, tá vendo? Ele plantou uma semente e já tem muitas árvores, viu? De uma semente, muitas árvores. Porque assim, ele tem uma coisa admirável, dentre tantas coisas que a gente percebe nele, que ele é um empresário que mete a mão na massa e vai lá fazer. E ele tem, assim, como marca dele, eu acredito e vejo isso, né? Não acredito, eu vejo. É a simplicidade dele, sabe? Dele lidar com as pessoas, sem aquele... Você sabe o que eu tô dizendo, né? Aquela empáfia, aquela coisa de eu sou um empresário. O empresário não pode estar se rebaixando. Coisas assim, de uma cultura ainda pobre espiritual, né? Porque você pode lidar com todo mundo e ter uma condição de lidar com todo mundo, tratando com respeito e mostrando. Eu posso aqui agachar e fazer para você aprender. Não tem nada de depreciativo nisso, né? Você até contou uma história que você estava capinando ali na frente do boteco e isso criou um alarde, né? Isso foi eu não digo que foi uma brincadeira, né? Mas foi um flagrante, né, de um amigo meu. Coisa que talvez eu faço naturalmente. Tinha um matinho em frente à calçada, no boteco. Eu sentei lá, estava indo caminhar, correr. E resolvi arrancar, né? Aí esse meu amigo passou, filmou. E, Rogério, posso colocar uma imagem sua no meu Instagram? Eu falei, pode. Aí ele fez aquele vídeo todo, né? E me chamou, filmou. Eu não estava... perguntando, pô, você aqui é um empresário, você está limpando a calçada? O que acha disso? Não, para mim tá normal, tá tudo bem, né? Então, ganhou uma repercussão muito positiva. Viralizou isso aí, não foi? O pessoal comentou bastante. Muitos comentários no blog. O Ziel repostou, o Verdinho repostou, Breno, né, que foi o autor, sim, né? Sim. E, pessoalmente, o Gel do Verdinho veio me parabenizar, Emerson, pela quantidade de carinho que eu recebi no blog, né? Pelos elogios, E simplesmente eu não fiz nada demais assim do que precisava fazer, né? Você não precisa me provar nada, eu já vi muitas cenas assim de Rogério, Sérgio. Interessante assim. Patriota também, ali na moto, seguindo o pessoal, bora aqui, tal. Eu falei, cara, olha que interessante, né? Mas e os negócios? Você começou aqui em Itabuna administrando Los Pampas. Por uma circunstância. Isso, uma circunstância, né, de opção. 3 anos depois eu parti para uma carreira solo, né? Não tão solo, mas já se era meu sócio, né, na época. Sim. E falei, eu tô com uma ideia, a gente tem um projeto aqui, eu quero que você faça parte já desse projeto. E aí ele ficou na dúvida, né? Na dúvida se entrava ou não, será que dá certo, será que não dá? E eu fui mostrando um pouquinho do meu projeto, não tinha nada no papel, era assim, tudo na mente, né? Poxa, a gente vai fazer um bar, hoje é o Boteco Gaúcho, a gente vai construir, vai reformar um bar e vai montar um cardápio diferente, uma maneira de atender um pouco diferente. E o mais, assim... não digo curioso, mas eu falava para meus amigos e meus amigos falavam assim, não vai dar certo, Rogério, não vai dar certo. O pessoal daqui não gosta desses bares que tem ar-condicionado, que tenha uma mesa. Eles gostam de sentar na rua, em mesa de calçada. Mas eu falei, não, mas no meu bar vai ter esse ambiente. Eu vou ter mesas na rua também, mas são mesas de madeira. Não, mas ninguém gosta de mesa de madeira. Meus próprios amigos duvidavam da minha ideia, né? E... Já tem quanto tempo o boteco? Agosto 21 agora, 10 anos. 10 anos de boteco. Vai ter uma festinha aí, uma comemoração? Estamos vendo aí os bastidores. Com certeza. Se vamos fazer uma festinha. Eu vou fazer questão de estar lá e tocar para ele. Rogério, eu queria saber uma coisa de você. Lá na sua infância, na sua cidade, aqui a gente costumava brincar na rua, baleado, pipa. O que você gostava mais de fazer na sua infância? Poxa, foram vários momentos, né? Eu fui sanfoneiro de 6 a 8 anos. Eu tocava uma sanfona. Eu não conseguia abraçar a sanfona. Era uma Scandale de 80 baixos.
E aí eu tocava só de um lado. Tá falando sério? Então É você sério. tocou mesmo sanfona? Toquei sanfona. E aí eu só tocava no lado do teclado, né? Porque eu não conseguia no baixo. Com 6 Mas anos. como foi? Você 6 a aprendeu 8, tocar eu encostava sanfona? no sofá aqui e Uma criança com a sanfona. Como foi que você aprendeu a tocar? vendo, Só vendo. ouvindo notas. Aí meu pai tentava, não, você tem que tocar dos dois lados. E eu não conseguia abraçar a sanfona, né? Interessante. E aí lá naquela época, nessa idade de 6, 8, até 9 anos, a gente brincava de, lá no sul chama-se carro de lomba, onde as rodas eram de madeira, a gente fabricava o próprio carrinho de lomba. As rodas de madeira, o eixo, né, aquela tábua para sentar em cima, o freio era no pé. Mas tu já fez isso também, eu já fiz. Tu já fez isso? Não lembra disso, esse aí não? não. Eu sou desse tempo aí, que ele falou aí, do carrinho ali. Isso, O freio ali no isso, freio na roda. Patinete? Não. Tipo um patinete. Só que sentava, né? Sentava aqui e a mão segurava aqui. Tu descia daquela ladeira ali. Até que um vomitado. dia a gente tinha lá uns 5, 6 amigos. Aí cada final de semana ia para casa de um, né? Mas tinha um lá que tinha uma ladeira em especial muito sinistra, né? E era muito perigosa também. O carrinho tomava uma velocidade assim incrível, né? E às vezes saía quebrando roda e o carrinho capotava. E um belo dia, meu pai e minha mãe lá de casa viram que a gente estava brincando naquela ladeira, no campo, né? E o pai não foi lá me buscar. No campo. Me Então buscar. não era asfalto. Não, era no potreiro, onde o gado Sim. se alimentava, só que era retinho, né? Só que era uma ladeira, né? E a gente descia bora abaixo, todo santo ajuda, né? Vamos lá, né? Lá embaixo parava, né? E Nunca tomou um quedão, não? Assim? já, várias vezes. E a gente descia com aquela palha de coqueiro também, uma ladeira mais íngreme, sentava naquela palha de coqueiro e descia. Aí já com 10 anos eu fui morar em Lajeado, onde até hoje meu pai mora. E lá a gente tinha futebol, né? Às vezes não saiu futebol, a gente saía pra tomar banho no rio. Mas você era craque, é? Ele contou pra gente a história do futebol lá no bar. Fui. Como é? Conta, eu passo por isso, não. Eu já fui craque, mas quando eu comecei não foi nada legal. A bola... A bola corria de você. Eu tinha a vantagem do campo ser lá onde o meu pai tinha o potreiro lá, né? O potreiro é onde as vacas ficavam lá, né? E aí todo sábado à tarde, poxa, eu tinha que dar um grau no campo, né? Tirar o estrume do gado, né? E preparar o campo, porque sábado à tarde tinha um babinha, né? E aí, naquela época eu era ruim de bola. Eu era ruim, Emerson. Era o dono do campo. Era o dono do campo, dono da bola e aí não jogava. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Aí eu falei pros meninos, falei, ó, botei a bola debaixo do braço. Se eu não jogar, não sai jogo. Acabou. Cancela. Aí olharam um, olhou pro outro. Vai pro gol. Falei, tá legal, só tem um de goleiro, né? Aí fui pro gol. Comecei a atacar no gol. Até meus 15 anos eu atacava no gol. Eu já tava... Jogava bem no gol. Já tava atacando bem, né? E aí, lá com 14 para 15 anos eu fui trabalhar na lanchonete, aí abandonei a vida de jogador de futebol. Aí não tive mais quase que as brincadeiras. A outra brincadeira legal que a gente fazia, que a minha mãe não sabia, meu pai não sabiam, é que a gente ia no rio, lá tem um rio Taquari, muito, muito grande. E as brincadeiras de menino, a gente descia, mergulhava, quem trazia a pedra maior para cima é que ganhava, né? A gente mergulhava, descia, subia uma vez, não conseguia subir, descia de novo. E fazia essa brincadeira. Minha mãe não sabe até hoje. Rapaz, criança às vezes não mensura, né, a situação e se joga. Mas você perguntou a ele, e você, qual era a sua diversão na idade lá? O que você fazia? Você jogava futebol também? Rapaz, futebol ele tentou como goleiro, né? Depois foi para centroavante, né? E você? Não, mas aí calma que vai estar. Eu não saí do goleiro. A segunda parte da história, né? Tem a segunda? Não, com certeza, como jogador. Porque quem pergunta tem que saber. Você, o que você fazia na sua infância? Você jogava bola? Era grosso? Grosso demais, não deu pra bola não. Agora, pipa jogava, né? Cortar a pipa dos outros, né? Com cerol na linha, né? Acho que todo mundo brincou disso um pouco, né?
Good. né? Pião. Muito tempo, né? Pião. Você vê as crianças hoje, não tem, né? Tecnologia o tempo todo, né? O Good eu tinha a unha, chegava, tinha uma volta aqui, tinha o lugar certinho onde encaixava a bola, né? Já tinha as manhas, né? Exato. Porque eu vi esses dias um terapeuta falando que esse movimento da criança, né? De não ter o celular. Que você entra no processo do tédio e do ter. Tédio e ter. Quando você tem um celular. Quando não tem o celular, você entra no processo do tédio e ter. Quando não tem, meu movimento, isso vai estressando a criança. Ele não passa pelo segundo movimento, que é da imaginação, que a gente desenvolveu. Porque não tinha tecnologia, a gente tinha que criar brincadeiras ali. Se existia tédio com você? Existia essa situação de tédio? Pra mim, não. Nunca tive tédio. Sempre a imaginação estava fluindo, inventando brincadeiras. Né? Cara, o que eu mais... tinha uma bem legal, viu? Eu gostava muito. Já brincou, caiu no poço, não? É porque deve ser alguma coisa assim com outro nome que era lá, né? Na cultura dele, né? É assim, você ficava sentado, né? Tapava seus olhos, cai no poço, quem lhe tira? Aí você falava, fulano, apontava assim, tal, fulana, né? Cheio de mulherio todo lá, né? Fulano, tal. Aí você quer o que dela? Um beijo. Aonde? Na boca. Isso era uma coisa grandiosa para a criança, né? Beijo na boca. Mas você já estava na adolescência, né? Já não era criança. Com meus 14 anos, aliás, com 11, 12 anos eu fui morar em Lajeado, como falei, 10 para 11 anos fui morar em Lajeado. E lá a cultura era outra, era uma cultura alemã. Então, você imagina um italiano cair de paraquedas dentro de uma comunidade alemã. É bem diferente da italiana. Né? Bem diferente. O italiano é mais festivo como o brasileiro, né? Mas o alemão também gosta de festa. Sim. O alemão lá gosta de festa. E bom de cerveja, tem a né? Oktoberfest, exatamente. Então, assim... e aí eu fui para a escola e na quinta série eu estudava alemão. Eu tinha uma inglês, português. Você fala alemão? E alemão. Você fala alemão? Eu falava na época, eu fui premiado como a pessoa que não sabia falar alemão, o melhor colocado da região lá em falar o alemão fluente, mas escrito. Peraí, eu tô querendo entender, você falava, mas não falava alemão? Eu não sabia falar, mas eu lia. Eu lia em alemão, desculpa. Acho que lia? Eu lia em alemão. Então, um texto lá que eu lia fluentemente o alemão. Eu entendia tudo. Isso. Só que logo após eu fui para a escola estadual, passei na sexta série. Aí comecei a estudar inglês, aí o inglês confundiu um pouco, né? As palavras em inglês, palavras em alemão, que até hoje eu falo alguma coisa e eu não lembro se é alemão ou se é inglês. Então teve um choque aí, né? Você fala inglês fluentemente, assim, entende? Não. Ah, não? Não. Doutor Google, tradutor e vamos embora. Hoje tem isso, né? E também lá eu participava, Emerson, uma coisa talvez para uns curiosa, para outros engraçada, para outros... eu participava de uma invernada artística. Invernada artística, para quem não sabe, eu dançava aquelas músicas tradicionalistas. Uau! Eu competia, na verdade. Competia dançando aquelas músicas. A gente competia em grupo e competia sozinho, num sapateado. Eu também declamava. Sim, senhor, tá vendo aí? Os talentos do cara. O declamador era o cara que competia também declamando, né? Tinha que falar uma poesia, tipo em verso, com um verso assim. Então, naquela idade ela era me apresentar para 1.500 pessoas, né? E saber que você estava sendo analisado, tinha um corpo de jurados, tremia um pouquinho na base, né? Tá vendo aí que eu sempre acreditei que você, né, tem a condição cheio de talento aí, escondendo, né? Cheio de talento, comunicador para tantas pessoas declamou, mas você criava o poema, é isso? Na verdade, sim. O poema era passado pela professora, né, pelo professor, e eles davam lá uma semana, 15 dias para a gente treinar, né? Pra gente não só falado, mas com gestos, tinha que me expressar muito bem o que eu estava falando, né? Então isso aqui tudo contava ponto. Nessa trajetória assim de escola, teve algum professor ou professora que foi uma referência para você de valores?
Talvez eu fiquei um pouco com trauma de valores negativos, talvez, né? Sim. Na matemática. Na minha 6ª série, eu tinha um professor que eu não entendia muito bem ele, ou a linguagem dele. Eu tinha dificuldade. E aí aquilo me criou um bloqueio muito grande, onde eu falava que eu não gostava de matemática. Não é que eu não gostava de matemática, eu não gostava do modo do professor. Hoje eu sou apaixonado por matemática. Minha filha fala, pai, o que eu mais gosto é matemática. Aí eu parei para pensar, ela me fez pensar. Eu falei, poxa, eu não gostava da matemática, mas por que eu não gostava? Porque o professor, eu tinha botei um bloqueio que o professor não era o que passava confiança para mim. Mas ele era bom, professor? Ele tinha uma capacidade assim de... Não, ele era bom, as pessoas gostavam dele, né? Mas eu não sei por que eu não... E hoje, Emerson, eu falo que eu não gostava porque hoje eu gosto muito da matemática, faço cálculos de cabeça, exercito muito, a matemática é um exercício bacana da gente fazer, a gente exercitar, né? Então... Tu acha que então essa coisa da relação, né, Sérgio? Que eu acho que já aconteceu isso contigo também. Né? Eu já travei também com alguns professores, porque eu não conseguia entender a maneira dele, do jeito dele. Então ali, eu já tive isso com um professor de geografia. Eu não entendi aquilo ali. Eu não entendo, por que será que eu sou burro? Eu não entendo isso. Mas é assim, a gente não tinha uma... Sabe? E eu acho que isso é uma responsabilidade do professor. Não muito pode tratar grande. Todos os alunos da mesma forma. Tem que entender, porque tem aquele mais motor, mais tátil, mais emoção. Né? E eu é muito da emoção. E você teve coisas assim com o professor? Eu tive também com o professor de matemática. Eu achava a aula dele muito enfadonha. E aí eu não prestava atenção. E ele se perturbava com isso, né, comigo. Eu chegava ao ponto de chegar perto de mim e balançar minha cabeça assim. Sério? Fazer isso? Hoje em dia um professor fazer isso, já pensou? Hoje as coisas estão diferentes, né? Hoje o aluno está batendo no professor, né? Eu também já tomei um puxão de orelha do professor. Mas mereceu? A gente estava na cozinha lá atrás, sabe? Naquela baguncinha. Chamada uma vez a atenção, 2. Na terceira veio um puxãozinho de orelha, mas... Você falou de valores, assim, mas e positivo? Teve alguém que marcou pra você, assim, e hoje é uma referência ainda, quando você olha pra trás? Assim? Hoje eu vejo, assim, um professor lá, talvez não minha professora, mas a professora dos meus irmãos, que vários lá quando a gente morava lá no Sul, a mesma professora dava aula para deu aula para todos os irmãos, né? Talvez não para mim, que eu era o mais caçula. E quando eu comecei a estudar, ela já estava se aposentando. Ela era diretora da escola. E ela deixou um legado assim, muito bacana, porque a professora Ede e todos os meus irmãos falavam super bem dela. Então, se eu tiver que falar de um professor, eu falaria dela, que deixou os meus irmãos todos hoje falam dela como... O que é que tu lembra, assim, da atitude dela, que pra você é uma referência de valor, assim? Acho que ela tinha um carinho, uma paciência, ela tinha uma maneira de lidar, de conversar, de prestar atenção. Então, ela era muito humana, sabe? Isso é bom, né? Eu acho que isso é algo que marca pra criança. Eu tive alguém assim também na minha infância, que tinha essa paciência, que assim, ela não se preocupava no 10. Ela dizia, olha, não é o 10 que eu estou querendo que você tire, é que você tenha o interesse, para que você aprenda, meu filho. Eu achava aquilo tão bonito, aí eu queria tirar 10, só porque ela falava assim. Ela não dizia, você tem que tirar 10. Ela não prezava por isso, ela queria o meu interesse. Para você aprender o interesse. E hoje em dia, para você aprender o interesse de criança, hoje em dia, meu amigo, do jeito que tá as crianças aí, você tem que ter muito traquejo, muito jeito de lidar, né? Porque as crianças, elas estão muito impermanentes, inquietas. A minha filha mesmo, seus filhos, né? São inquietos. Eles têm um outro movimento diferente. O mundo já é em permanência completa, né? E as pessoas também estão assim, né? TikTok. Ninguém aguenta mais ver um filme completo de 2 horas e meia.
Hoje, no máximo, um filme de 1 hora as pessoas conseguem ver. Já é muito, né? Você vê vídeos curtos, 1 minuto, no máximo. Passa disso, a pessoa não tem mais paciência. O mundo está acelerado. Eu estou lendo um livro, Emerson, que fala que isso chama-se o Síndrome do Pensamento Acelerado, que é o SPA. Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, hoje em dia, as redes sociais fazem acelerar muito o pensamento, né? E acaba não curtindo aqueles velhos doutrinas passadas que a gente tinha, né? Você se encaixou nesse tempo atual fácil, dessa coisa tecnológica, e preza por aqueles valores de ter uma paciência de assistir um filme, de assistir uma peça, ou ficou na inquietude também? Eu falo que eu sou uma pessoa muito tecnológica e digital. Certo dia lá no meu restaurante lá no Rio Grande do Sul, a gente fazia um pedido para a cozinha, né? E tinha uma janela, chegava na cozinha e gritava, né? Manda um galetinho, manda uma massa. E eu via, eu falei, poxa, é um pouco vergonhoso, né? A gente gritava, o cliente ouvia a gente falando com a cozinha, né? Aí um belo dia eu vi um show lá do Tia Barbaridade e o vocalista estava lá no meio da banda, cantando e tocando guitarra. Eu falei, parei para pensar, falei, se esse cara tá cantando lá no meio de todo mundo, ó, eu não posso falar do meio do restaurante, no microfone? Aí fiquei matutando, né? Isso era sábado. Na segunda-feira, eu fui na loja em Porto Alegre, peguei meu carro, fui na loja em Porto Alegre e expliquei pro vendedor, ó, eu quero um equipamento que eu possa falar do meio do salão. Eu tenho um restaurante, expliquei para ele a situação. Eu quero falar do meio do restaurante e a cozinha me ouvir. E quando eu chegar lá naquela janela da cozinha, as coisas que eu pedi estão tudo lá. Isso há quanto tempo atrás? Foi em 1991. Nem nada disso existia, né? Não, desculpa, 2001. 2000 para 2001. Não tinha... Era Você já pensava nisso, você entendeu? Ele já pensava nisso que está acontecendo hoje, dessa necessidade. Mas aí você buscou criar isso aí, entrou em contato com alguém para criar um mecanismo desse? Não, então eu fui na loja e falei pro cara, ó, eu preciso de um mecanismo assim, o que eu uso? O cara começou a rir. Falei, por que você está rindo? Aí ele, não, é que geralmente os músicos vêm aqui comprar esse equipamento e tal, mas você, dono de restaurante, você vai falar com a cozinha, com o churrasqueiro? Aí ele falou assim, começou a dar risada. Eu falei, é isso, mas vai funcionar? Eu preocupado, vai funcionar? A minha ideia vai dar certo? Aí ele, não, vai. Eu falei, você monta para mim o kit, vê o que precisa, e eu vou levar até meu sócio para ver se ele aprova. Aí cheguei, R$1.400 na época, né? 2001. Cheguei pro meu sócio, falei, ó, tive uma ideia aqui, ó. Essa gritaria aí na porta, aí, na janela, vamos parar com isso aí, né? Isso. O que você acha? Ele olhou assim, R$1.400? Aí eu falei, mas tu acha que vai dar certo? Aí ele falou, bom, se tu acha, então compra, né? Mas é aquele, então compra assim... Aí eu voltei na loja de novo no outro dia, falei, cara, me dê certeza, vai funcionar o negócio? Vou te explicar de novo para que eu quero. Não, pode levar que vai dar certo. Emerson, aquilo ficou dependente. Hoje o restaurante lá é dependente do equipamento. Por exemplo, assim, se um dia falhar, como já falhou num dia de movimento, entra em colapso o restaurante. Olha, tá vendo? Visionário. Porque, por exemplo, assim, a comunicação de uma pessoa com a cozinha trabalha calado, trabalha tranquilo, só colocando o que o menino pede para repor as mesas, né? E respondendo a sua pergunta, né? Então eu sempre gostei de equipamento, de equipamento eletrônico, né? E novidades. E então assim, para mim talvez essa transição foi um pouco mais rápida, né? Da parte analógica para digital agora. Você se adaptou bem, mas isso não corrompeu também, vamos dizer assim, essa sensibilidade, essa paciência de assistir um filme, de também não ter isso, não depender disso, de um celular, de depender de coisas tecnológicas. Olha, o difícil é isso, né? Assistir um filme geralmente é dormir. Esse aqui dorme também. Durmo todo. Não, mas de noite. É um filme, eu sou um péssimo parceiro para assistir um filme porque eu durmo. Lendo um livro também dorme.
Ou seja, não sei se é o meu cansaço do dia a dia, Sim, né? Que mas a não o gente tempo não todo. para. Uma hora Né? você presta atenção. Sim, e sim, aquilo sim. ali- Estamos só de ação, aí dá, aí não dorme, né? Mas... Então foi isso, né? Que Sim, sim, sim. que o celular hoje, infelizmente, hoje a gente é dependente do celular, né? E talvez eu fui um dos primeiros a mandar o link do WhatsApp para todo mundo me falava assim, Rogério, o que é isso aí? Você está mandando vírus para mim? Eu falei, não, rapaz, isso é um aplicativo, baixa esse negócio aí. Legal. Baixa esse negócio aí, o seu WhatsApp, acho que foi em 2009 para 2010, né? Quando a gente tinha só mensagem de texto, aí veio o aplicativo, o WhatsApp. Aí a galera falava assim, Rogério, você tá me mandando o quê, rapaz? Eu falei, cara, instala isso, instala esse negócio, a gente vai se falar de vídeo, a gente vai falar de... O cara é high-tech. E aí, eu lembro que, poxa, aquilo foi uma mudança muito bacana que aconteceu, né? Quando a gente via o Pelé, naquela propaganda da Nokia, oi mãe, né, falando naquele telefone, e, poxa, o que esse cara tá falando? Uma chamada de vídeo, era coisa de outro planeta, né? Ó, você falou uma coisa, viu, Sérgio? Cara, se a gente for dar ouvido às pessoas, às nossas ideias, das pessoas que também têm ideias assim de inovadoras. O próprio Marcelo Leal, ele foi a primeira rádio, você sabe disso, Marcelo Leal Morena, a primeira rádio digital, que quando ele montou a rádio, as pessoas diziam, mas você é doido, você vai fazer essa Itabuna pra quê? Ele dizia, mas eu moro aqui, é aqui que eu vou fazer a primeira rádio digital da Bahia, não foi? Da Bahia. Ou seja, se ele desse ouvido às pessoas, assim como o Marcel, outras pessoas aqui em Itabuna também trouxeram ideias novas, novos negócios que não foram, assim, em primeiro plano, aprovadas não. E se essas pessoas não tivessem dado continuidade... Então, assim, eu acho isso bem interessante. Rogério, ele tem esse olhar e ele faz isso, acontecer as coisas, para mostrar para a pessoa que todo mundo gosta do que é bom. Porque não pode ter coisas assim, ninguém vai entrar no lugar. Eu duvido que as pessoas queiram diferente hoje em dia, né? Você já tem uma marca. Rogério, ele é elegante, sofisticado, mas ele também tem as cadeiras de madeira lá para quem quiser, né? Pode ser uma coisa e outra. Quero saber da referência de família, pai e mãe. O que representa para você, assim, de valor na sua vida? Pai e mãe é tudo, né, Emerson? Acho que hoje tudo que eu sou, né, a pessoa que eu sou, vem de pai e de mãe, né? Vem de família, na verdade, né? A gente, como diz o velho ditado, a fruta não cai longe do pé, né? Então, eu acho que eu sou muito meu pai, sou muito minha mãe até de me emocionar. E, enfim, é de família. A minha família é toda assim, carinhosa, toda unida. Graças a Deus a minha família é toda unida. E o Rogério talvez seja um fruto, né, do pai e da mãe dele. Você contou um pouco pra gente, não foi, Sérgio? Sim. Sobre o pai dele, lá no nosso encontro, que a gente achou bem interessante. Ô Rogério, às vezes você já se pegou assim e se achar muito parecido com seu pai, até as atitudes, que eu mesmo já me peguei, me confrontei assim, né? Vixe, rapaz, eu tô parecendo Silvio, mas sou Sérgio. Muita coisa de meu pai fica enraizada na gente. Né? Eu acho que meu pai, ele é uma pessoa assim que gosta de estar no meio da comunidade, que gosta de ajudar a comunidade. Sempre foi um presidente lá da igreja, ele sempre foi um presidente da cancha de bocha, ele sempre esteve colaborando lá com a sociedade e hoje, até hoje ele pela idade ainda, ele é consultor, não, ele fugiu o nome agora, inspetor não, é da Companhia de Energia Elétrica, do Sindicato Rural, então ele participa ainda, né, da comissão. E há uns anos, acho que foi uns 10 anos ele falou assim, meu filho, acho que foi mais de 10 anos, ele falou assim, meu filho, se tiver a oportunidade de participar de alguma coisa da comunidade, participe. Falei, pai, mas às vezes é trabalhoso, muitas vezes a gente não ganha nada, voluntário, né? De servir. Ser um voluntário, servir, né? Estar à disposição da comunidade. Aí ele falou assim, não, mas às vezes o dinheiro não é
a gratificação não é só no dinheiro. É em também ajudar as pessoas e ajudar a fazer bem ao próximo, né? E aí eu fiquei pensando, né, nas palavras dele, né? Falei, poxa, pai, mas eu não quero ser um vereador, pai, não quero ser nada, não precisa ser um político, ele falou, né? Olha. Mas assim, sempre faça o bem e sempre esteja disposto a ajudar quem precisa e a comunidade, né? Talvez hoje, Emerson, eu não me dedique um pouco mais, até por falta de tempo, né? Mas eu sempre estou à disposição para ajudar. Então vem daí esse DNA, né? De servir, talvez, de isso. se colocar, se prontificar para poder ajudar, auxiliar. Isso, vem do pai. É porque essa condição de auxiliar, de servir, quando a pessoa faz assim, com um dever consciencial, sem fazer por obrigação ou para querer mostrar, né? Eu acho que é de grande valor a pessoa que ela entende que para viver em comunidade ela pode ser útil, eu posso... Não vai me tirar pedaço, né? E eu vejo isso em Rogério. O Rogério é uma pessoa assim. Ele se coloca, se prontifica para servir, eu acho de grande valor. E sua mãe? Qual é o DNA aí? A minha mãe é quase que oposta, né? Minha mãe falava assim, Rogério, você quer participar de tudo, né? Porque eu participava lá. É uma motivadora, Ela era um pouco criteriosa, né? Ela falava assim, pô, você quer participar de tudo. Eu participava do grupo de dança, eu estava na dança artística, no CTG, eu estava na invernada artística, na campeira. A campeira era o que montava aqueles cavalos bravos, eu já estava começando a montar aqueles cavalos bravos. Eu estava no sapateado, eu estava na declamação, eu estava na catequese, eu estava na escola, eu estava no futebol. Então ela falou assim, você não quer perder nada. Eu falei, mãe, mas as coisas estão aí, eu preciso aproveitar, né? E aí eu me dedicava, sempre tinha alguma coisa para fazer, né? E ela falava, você não perde nada, você não quer perder nada, você precisa escolher algumas coisas para fazer. E eu queria abraçar tudo, né? Você acha que isso, ela tá dizendo, olha, tem que ter um foco e tal, e você alinhou essa ideia dela de que é preciso ter um foco para fazer as coisas? Não alinhei. Não? Não alinhei. Você é imperativo? Eu sempre, até hoje, quando cheguei em Itabuna, eu precisava conhecer, né? Porque no primeiro momento o Rogério era aquele cara fechado, aquele cara desconfiado, né? Que veio do sul, caiu de paraquedas em Itabuna. Você percebe isso nele, Sérgio? Percebo, porque eu ficava assim, né, olhando, rapaz, aquele cara todo fechado, né? Ele sempre centrado ali, quando entrava ali no seu estabelecimento, fechado, não dava muita atenção, travado ali. É só a né? capa, ele não é isso, né? Depois eu percebi que Rogério é uma pessoa sensível, né? Que tem uma veia artística dentro dele, também. né? Que é um bom filho também. E os clientes, Emerson, os clientes lá do Los Pampas, eles falavam assim, pô, quem é esse cara? Esse cara não dá um sorriso, esse cara tá parecendo que tá desconfiado. Meus amigos, né? Hoje são meus amigos. Aí o garçom chegava, rapaz, Rogério, os clientes estão falando mal de ti. Eu falei, de mim? Aí ele falou, não, pois é, você não tá sorridente, você não tá... Eu falei, mas eu tô preocupado, eu preciso servir bem eles, eu preciso... O meu semblante era fechado, né? Eu preciso servir bem, eu não posso deixar faltar nada, né? Eu não estava preocupado... Você vê como são as coisas, né? Eu estava preocupado em servir bem, em ver se tinha a carne no prato, se estava tudo bem, se tinha refrigerante, se tinha... A mesa estava bem arrumadinha, estava limpo, se o serviço estava sendo bem feito. E aí eu falei pro garçom o seguinte, convidei ele para tomar um Railton. Railton, bora tomar uma cerveja na rua. Eu falei, Railton, as pessoas estão falando de mim e realmente eu não sou essa pessoa. Quando eles me conhecerem, quando me soltar um pouquinho, eles vão ver que eu sou totalmente oposto. Eu não sou essa pessoa fechada, né? E aí eu precisava entender, Emerson, com quem eu estava falando, né? Eu precisava entrar num... Eu não podia entrar de sola num assunto que eu não sabia onde estava. Então ali tinha médicos, ali tinha dentista, estudando, ambiente, ali tinha empresários, ali tinha tudo, né? Então assim, eu precisava entender para não dar cometer nenhuma gafe, né? Mas ainda em relação à sua mãe, ela dizia isso para você, a questão do foco. Então ela tem como uma referência para você, esse puxão de orelha, dizer, olha, preste atenção nas coisas, como é que você quer conduzir a vida, as coisas, para não se
das pernas, da própria perna, né? É isso? Isso, ela falava também lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, né? Que eu tinha aquelas namoradas, né? Sim, sim. Ah, você precisa escolher para não ficar escolhido. Ixi, o cara era garanhão, era muito assim. Aí eu falei, não, mãe, tá tudo tranquilo, né? Então ela assim, ela sempre levava na rédea curta, né? Para ter um foco realmente. Ela acho que ela tinha razão, tem razão ainda, né? Sim, sim. Porque precisa ter um foco na vida, a gente não pode desistir, fazer uma coisa, largar e já fazer outra, largar, a gente precisa ir até o final, precisa completar o ciclo, né? Se pudesse definir seu pai como referência, qual é a palavra? Assim? Acho que o pai é um motivador. Motivador, né? Um motivador e um incentivador, acho que, como se falou a palavra, uma referência. Referência. E sua mãe, hein? Não deixa de ser uma referência também, né? Porque acho que a mãe da gente, o conselho, a voz dela, por mais que você esteja 3.000 e poucos quilômetros, você faz uma ligação, você ouviu a voz dela, é tão bom, tão bacana, né? Problema para você é algo que lhe leva lá pro fundo e você tem dificuldade, ou você olha como uma oportunidade de solucionar? Acho que todo problema tem uma solução, existe uma solução, né? Talvez não naquele momento que a gente às vezes quer. Acho que o problema precisa às vezes um tempo, né? Tem problemas que a gente acha que é o fim do mundo, mas quando passou horas, passou dias e acaba aquele problema que você havia que era muito problema acaba não se tornando um grande problema, né? De solucionar. E às vezes a solução está na sua frente e você não vê. Então acho que a gente tem que pensar bastante, né? Para você, esses momentos, eu digo assim, a gente até falou sobre isso, né, Sérgio? Sim. Os momentos de dificuldade, se a gente fizer a leitura, é uma lição pra gente. Se você enveredar por aquele caminho de que é uma desgraça na vida, você se afunda. Mas se você buscar a força e nesse momento sustentar a fé, porque é nessas horas que a gente tem que ter fé, você busca aquela força e percebe que é capaz de resolver, né? Você já passou por isso, né, Sérgio? Eu mesmo não chamo nem problemas, né? Eu chamo superação mesmo, superar. E dependendo da educação que cada um se recebe dos pais, ele tornar forte, né? Porque os pais têm que ensinar o filho a ser forte e prepará-lo para as tempestades que ele vai enfrentar na frente, na vida, né? Porque uma coisa, quando você está no seio familiar, você está protegido. Mas quando você é jogado para o mundo, aí vem as intempéries, né? Turbulência. As turbulências. E aí, como é que Rogério vai se comportar diante disso? Vai ter papai e mamãe, né? Que não vai estar ali, papai e mamãe, né? E eu diria que talvez para mim seja um pouco mais difícil, né? Porque eu estou praticamente sozinho aqui na minha família, né? Não tenho ninguém da minha família, a não ser minha filha. E quando a gente tem uma família próxima, a gente tem um conselho, né? Tem um conselho do irmão que está vendo, está acompanhando o momento, né? Às vezes você dá um conselho sem estar presente, às vezes não é assertivo, né? Sim, sim. De algum problema, alguma coisa que esteja acontecendo. E talvez para mim seja um pouco mais difícil, porque eu estou sozinho. Tenho amigos, mas a família é sempre família, né? O objetivo da Súria não é ser um mero programa de entrevista. A Súria tem como objetivo uma rede de amigos onde a gente possa estreitar laços e se ajudar, entendeu? Através de um bate-papo, através de um bom conselho. Hoje aqui eu aprendi com o Rogério. Você me trouxe, assim, não estou falando com demagogia, estou falando com coração. Você me trouxe valores, perspectivas que eu não tinha, né? Eu acho que isso é o que vale nas relações. Porque as pessoas, elas estão muito superficiais nas relações. Até onde você é interessante para mim, eu vou com você. Então, assim, a gente configura uma irmandade, a Súria. Você sabe o que quer dizer Súria? Não pesquisei. Diga para ele aí. Em sânscrito quer dizer sol.
Sol. Por isso que eu te mandei hoje, né? Surya, o sol da prosperidade. O sol chega para todos, não escolhe para quem, né? E a gente considera que cada um que vem aqui nesse bate-papo é um sol, mostrando como é que brilha, como é que reage às situações, né? Às vezes fica atrás das nuvens ali, né? Escondido, de repente sai, né? E o ser humano, ele tem essa necessidade de conviver em grupo para aprender, né? O outro é uma referência, né? Então, assim, a gente preza por isso, por uma relação que a gente possa agregar valor na vida do outro. Nós não somos típicos apresentadores, né? Nós somos artistas, né? Sim. E comunicadores. E a gente gosta disso, de conhecer o outro. Então, você viu que as câmeras não são tão assustadoras, que você estava tão preocupada, né? Como você está sentindo aqui agora, esse momento? Acho que a gente voltou ao passado, né? A gente é sempre bom voltar ao passado. O homem chorou aí, viu? Você emocionou. Reviveu o passado, reviveu minha infância, né? Então é sempre bacana ter essa oportunidade. Acho que vai ser muito bom aí, não só para mim, como está sendo para mim, mas para mais pessoas, né? Se conhecerem. Com certeza. Fazer talvez uma autoavaliação, ser provocado a fazer uma autoavaliação. E é sempre bom. E qual é a filosofia que você busca implantar, assim? Implantar não é a palavra, mas assim, transmitir dentro da sua relação de trabalho com os colaboradores. Qual é a máxima de Rogério para os colaboradores? Acho que com os colaboradores eu procuro ser bem transparente, né? Acho que às vezes a gente é cobra um pouco demais, mas assim, acho que é normal, né, da gente, mas a cobrança vem talvez por tentar acertar, né? Mas a gente mexe com pessoas, né? Então cada um tem é diferente uma pessoa da outra, né? E eu tenho uma equipe hoje, dá para dizer que é muito leve, é uma equipe que trabalha, de vez em quando, uma espiadinha nas câmeras, trabalha até bem quando não estou lá, e quando estou lá acho que está tudo tranquilo, de vez em quando dá um acerto. Às vezes entenderam a sua filosofia, que você busca. Isso. Falando em filosofia, quando eu abri, acho que talvez, quando eu abri o boteco, eu tive quando eu falei assim, ó, a gente vai trabalhar dessa forma, dessa e dessa. Aí houve um espanto da equipe. Seu Rogério, você vai trabalhar assim? Eu falei, nós vamos trabalhar assim. Eu não quero etiqueta. Não quero nada de etiqueta no boteco. Eu quero... Por sinal, eu só aceitei colocar o boteco... O nome, o boteco. Boteco. Boteco Gaúcho. Eu tinha vários nomes. Aí começou a reforma e começou a ficar bonito, né? Começou a ficar... Eu falei, meu Deus do céu, vai ficar muito chique, vai ficar muito chique. Aí eu aceitei a colocar boteco. Para dar uma quebrada Sim, já dá no clima. E aí quando os funcionários chegaram... Aí eu falei, a maneira de trabalho vai ser essa. E aí colocaram em xeques. Será que vai funcionar? No segundo dia, primeiro dia trabalharam um pouco tenso, segundo um pouco mais solto. Aí a partir do terceiro dia que o cliente começou a voltar, o primeiro que veio no primeiro dia voltou. Falei, realmente está bom. Aí eles começaram a se soltar, tipo assim. Uau, funciona, né? Então, poxa, a maneira de trabalho... Eu não via nada demais, Emerson, mas assim, simples, né, carinhosa, dando atenção. E eu acho que até hoje entra um colaborador, sai outro. Isso é passado, né? Você percebe ali que a pessoa ela tem a capacidade de ascender, de crescer ali, você motiva, faz um plano ali dentro, com certeza, a pessoa alçar. Com certeza. Talvez a demissão é a última coisa, quando eu vejo que a pessoa não tem uma capacidade, a demissão é a última ferramenta, diz assim, ela não serve. Por exemplo, né, aquela pessoa você colocou, por exemplo, na recepção ali, né, do bar. Aí você vê que ali não é o perfil dela, que ela não está rendendo. Aí, em vez de fazer uma demissão, aí você reloca ela em outro setor, né? Mas aí que está vamos dizer assim, o prazer de ser empreendedor, de mexer com pessoas. Psicologia, né? É você olhar para a pessoa e dizer assim, olhar uma coisa, né? Sim. Mas quando você vê ela trabalhando num determinado setor e você fala assim,
ela tem um perfil para o outro setor. É igual se fosse um jogador de futebol. O jogador de futebol é um atacante e você convida ele para jogar na zaga. Você vê a Entendeu? coisa. Não, eu quero que você jogue na zaga. E você consegue tirar dele... Extrair o... então assim, isso que tá o... Não digo que tá o gostoso da vida, mas isso que é o bom de ser empreendedor, é isso. A gente consegue ver uma qualidade na pessoa e não um defeito, né? Sim. Coisa boa isso. Foi onde eu falo para você. Ela tá na recepção, mas ela é boa nas vendas. Então, vamos colocá-la nas vendas? E esse olhar que você tem, assim, não foi um curso que você fez, nada, é uma coisa da vivência que lhe fez ter esse olhar. De que as pessoas, ela têm a capacidade, às vezes elas não estão na função que deveria, né? Para poder render mais, né? Exatamente. Às vezes está na função Inclusive, errada. viu, Rogério, disse que uma pesquisa que hoje 87% das demissões empresariais é devido aos relacionamentos. Sabia disso? As travas, né? As pessoas não conseguem se relacionar porque não tem essa sensibilidade de olhar para o outro, né? Essa sensibilidade que você teve, né, de Eu fazer a relocação das eu pessoas para o volto a lugar falar que certo. lá na minha empresa, lá eu sou péssimo para demitir. Não gosto de fazer esse papel. Última instância eu tento todas as maneiras de... Teve colaborador que eu já chamei o pai, né, que eu acreditava, né? Chamei o pai, está acontecendo isso, aquilo, eu quero deixar claro. Né? O pai falou, faça você o que você quiser, né? Eu insisti mais um tempo. Assuma aí como segundo pai. Insisti né? mais um tempo, coloquei ele, troquei de setor, porque eu via que ele tinha um potencial, né? E eu via que ele era uma pessoa, não era uma pessoa má, era uma pessoa, talvez, Emerson, talvez assim, o momento da vida da pessoa, a gente tem que entender o momento da vida da pessoa. Entender e pouco, talvez, respeitar, né? Olha, e pessoas que têm essa atenção, né? Elas têm um reconhecimento. E isso faz uma diferença na vida da pessoa. Porque ela diz, pô, aquele cara que eu trabalhei, ele teve uma paciência, ele teve um trato, ele viu na minha pessoa um potencial, e ele apostou nisso, né? Falando nisso, Emerson, eu recebi um áudio de um ex-funcionário meu que trabalhou há 15 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. Hoje ele está em Madrid, trabalha em Madrid numa churrascaria, acho que ele é gerente, o maître de uma churrascaria lá. E ele mandou um áudio emocionado, né, falando, me agradecendo, 15 anos depois, pela maneira que eu ensinei ele, né, que talvez naquela época ele não entendia muito bem o que eu queria falar para ele, né, até ele pediu desculpas para mim. E hoje, na situação que ele está, ele só é o que é porque ele teve essa base. Teve essa base minha de conhecimento, de ser um pouco Caxias, e ser um pouco duro. Né? Então hoje talvez ele esteja do outro lado, né? Ele está lá comandando uma equipe. E aí então ele se lembra e me agradece, me ligou, mandou um áudio me agradecendo. Coisa boa, viu? Pela paz que ele tem, ele falou até do filho, né? Pela paz que ele tem com o filho. Porque se ele não tivesse, talvez, uma base de trabalho lá, ele não teria essa paz que ele tem hoje com o filho dele, com a família. Filho? Você tem filho? Tenho uma filha de 10 anos. Como é que se chama? Júlia. Júlia? Júlia. Não é Júlia, é Júlia? É Júlia. Como é que escreve isso aí? G-I-U. G-I-U. Júlia. Claro. Júlia, Pergunta, em italiano é Júlia. Júlia. Então essas coisas são muito gratificantes, né? Muito gratificante, sim. Inclusive naquele vídeo que postaram no Instagram, vários ex-funcionários meus que eu nunca mais tinha visto lá no Sul, que não tinha mais contato, deram um depoimento. Fizeram assim, eu sei, é ele mesmo, ele é assim mesmo, eu boto embaixo aí. Isso mesmo. Então, assim, isso é muito bacana. Mas neguinho lhe criticou também, achou que você estava fazendo tipo, né? Ou teve... até que não quisesse contratar alguém para teve um lá que falou assim, pô, que nada, esse cara aí devia ter contratado alguém lá, pagado R$50, ele estaria ajudando uma família, ele estaria ajudando uma família lá que estava precisando, ou ao invés de fazer, ele tinha que ter pagado para fazer.
Então, assim, a gente... Mas você tira de boa essas coisas, Não, né? tranquilo. Você não se afeta nessas Eu coisas, né? até dei uma resposta para ele, falei, tem coisas que o dinheiro não paga, e naquela hora eu não mensurei o dinheiro, quanto que eu ia gastar para dar para alguém. Eu queria mesmo ver a coisa acontecer, e eu mesmo fui fazer, eu mesmo fui lá e meter a mão na massa. Né? Eu mesmo boto a mão na massa, na hora que tiver botar, eu boto. Então você chega lá, tem que tirar capim no meio da rua, eu tiro. E ele faz, porque me incomoda, facão, né? E faz, né? Eu fico incomodado de ver mato na rua. Então eu vou lá e tiro. Né? Não vai Tirar de um deixar, pedaço, né? Todo mundo fizesse sua parte, né? Manter sua... Verdade. Eu quando fui no sul, sul, pra gente animar. quando eu fui no sul, foi em Gramado. A prefeitura dá um bônus, né? Tipo, para a pessoa que mantém um jardim em frente da casa, no IPTU. Eu achei isso interessante, porque todas as casas têm um jardim em frente, bem cuidado. Lá também, lá no sul também, não sei se aqui tem essa cultura, mas lá se você tem um terreno, se o terreno mantém limpo, sem lixo, sem nada, o IPTU também tem um valor diferente. Mas se ele vira um depósito de lixo, já o IPTU também sobe. Você gosta de jardinagem, de paisagismo? Gosto. Natureza, você gosta de Gosto. Lá na minha casa, na sacada, tem lá umas 20, 30 plantinhas lá que eu cultivo, que eu dou água, que eu boto um Conversa adubinho. também? Conversa. Tem todas as flores lá. Então, ó, vocês que acham, ou já acreditaram que esse homem era sisudo, fechado e tal, hoje tiveram a oportunidade de saber mais do ser humano, né? Da essência, da maneira como é que ele lida com as pessoas, né? De ter o trato, de poder reconhecer o valor no outro e ter a paciência, né? De ouvir o outro, de entender o outro. Isso é algo fino, né? Para as pessoas. Você sabe que eu sou compositor, né? Que eu já fiz um tanto de música pro povo aí, né? E tem uma música que eu acho que você conhece, né? Do Lordão. Bora cantar junto aqui? Se você puder ouvir quando toco as notas do meu violão e fazer você lembrar que é tão bom se apaixonar. Se você puder ouvir quando toco as notas do meu violão e fazer você lembrar que é tão bom se apaixonar. É tão bom se apaixonar. Surya Talk Show, contando sua história. Vamos Rogério, fazer um brinde aqui, Rogério? Bardelotto, bora fazer um brinde. Satisfação estar aqui conosco. Toda minha, obrigado. Recebemos um presente, muitos presentes hoje, né? Sim, é uma satisfação, né? Conhecer de verdade, Rogério, você hoje. Ali foi só uma capinha do que ele mostrou pra gente. Hoje ele se mostrou, né? Talvez ficou um pouquinho para trás, né? Do plantador de verduras também, né? Sim. Você falou em plantinhas, agora me lembrei, né? Também você já... Eu plantei hortaliças aqui em Itajuípe, na fazenda, né? Tinha uma área de terra lá que estava improdutiva, mas eu olhava para aquela área de terra e eu via Falei, vou plantar verduras aqui. E todo mundo foi contra, né? Itajuípe, isso? Foi aqui em Itajuípe. Aqui em Itajuípe. Não, aqui não dá verduras, porque não dá. Eu falei, por que não dá, né? Naquela seca de 2017. Aí eu comprei um trator, comprei todo um canteirador, né? Fiz o telhado, tudo. E comecei a plantar verduras. Realmente, o primeiro ano foi excelente. Eu entregava para 35 restaurantes da cidade aqui. Tinha uma entrega 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Colhia lá na terra de manhã e horas depois já estava no restaurante, nos restaurantes da cidade. E aí depois passou aquela seca, a gente começou a ter um problema com fungo, muita chuva, muita umidade. Aí eu fui entender realmente que aqui não era uma terra produtiva e tinha que... Acabei abandonando, né? Porque a gente gastava muito com agrotóxico.
que não iria fazer bem pro... Eu resolvi abrir mão para não... Sim, sim. Porque existe uma carência no agrotóxico, né? Sim, sim. Você coloca lá para o fungo e essa carência não... Então, Los Pampas. Nós temos aqui um Sim, um brinde, olha brinde aí. aqui, né? É. Napoleão Hill, já ouviu falar, né? Napoleão Hill. Conhece esse aí? Você tem Aqui, esse ó. livro? Não tenho não. É esse aí, então. Você já Atitude bateu o olho mental. aí, já? Sei que você gosta de uma boa leitura. ali pra mim, por favor, produção. Bom, Quem fala obrigado. muito de Tá no nome Napoleão dele. Hill é o Bob Proctor. Você conhece o Bob Proctor? Ele morreu em... Acho que foi em janeiro ou fevereiro desse ano. Sim. Mas você pesquisa no Passa o YouTube. link pra ele, do Bob Proctor. Ele fala umas coisas bem legais. Ele sempre cita Napoleão Hill. Bacana, obrigado. Vou fazer essa Você, leitura. Rogério, é uma pessoa empreendedora de sucesso, tenho certeza disso. Você faria tudo na vida, se fosse voltar atrás e voltasse a rebobinar seu filme, As você mesmas faria coisas. tudo do mesmo jeito? Eu faria tudo de novo, mas talvez de outra forma. É, né? De outra forma. De outra Isso. forma. Né, agora com a sabedoria talvez um pouco mais... Eu faria de outra forma, menos, né? Mas faria tudo de novo. Não teria problema de fazer o que eu fiz, não. Faz uma leitura de aprendizado nessa caminhada, né? Sim, sim. Eu acho que nem tudo na vida a gente sabe, né? Tem coisas que a gente acerta, tem coisas que a gente erra, a gente tem uma maneira de pensar. E eu acho que é válido todo mundo colocar a sua maneira de pensar em prática. Mesmo que quebre a cara, mesmo que... Claro que não seja Você fala ter a coragem. ter a coragem, Se ter a coragem. né? Não ser só pelos outros, né? Não ser só pelos outros, e sim ter uma coragem de... Eu sempre fui assim, ó. Eu ia fazer, rapaz, não faça isso não, você vai quebrar a cara. Eu falei, não, deixa eu ir lá fazer. Se eu quebrar a cara, eu vou aprender, mas eu vou quebrar a cara, eu quero fazer. Então talvez se eu não tivesse essa coragem, essa teimosia, eu talvez não teria abrido o boteco dessa maneira, né? Então, hoje Tem que ser arrojado. está fazendo 10 anos, então já tinha ouvido falar que não ia durar 1, 2 anos. E então assim, vamos um dia após o outro e vamos lá. Né? Muito mais tempo aqui, Vencedor. ó. A sua camisa, ó. Oh, só presente. Na sua medida. Só presente. Show. Caramba, cara. Obrigado. Dá em você? Não dá não. Acho que dá, acho que dá. A sua tá chegando aí. Eu acho que é baby look. Ele errou no tamanho, mas a gente vai... Não, mas tá ótimo, acho que A dá sim. produção vai fazer um ano. Eu não tô tão gordo assim. São seus olhos. Agradecemos Obrigado. a presença de Rogério e que possamos ter outra oportunidade, porque tem mais história pra contar, não tem? Muito mais, né? Tem. Já acabou o tempo? Ah, te falei! Suas palavras, né? Tá vendo, cara? Obrigado pelo convite. Obrigado.